Bonjour mon ami, je vous demande un curieux séjour, la inspiração de l'espiritualité supérieure, sans cesser. Muito obrigado pela presença de todos, é um grande prazer que a família espírita se reúna num ambiente de paz, de acolhimento, de amizade, e todos dispostos a recebermos a espiritualidade superior, não apenas os esclarecimentos que precisamos, mas especialmente aquelas energias espirituais que todos nós carecemos para que a gente possa dar continuidade à nossa encarnação e ao cumprimento da missão que nos trouxe ao mundo corporal. No mundo espiritual, o pensamento, que é uma das modificações do fluido cósmico, possui uma força e uma maleabilidade imensa. É por essa razão que espíritos perturbados, que espíritos em sofrimento, mas que possuem uma mente vigorosa, criam ambientes de sofrimento, de dor, quadros dantescos, quadros assustadores, porque o pensamento possui esse poder de moldar, de manipular os fluidos que no mundo espiritual são muito mais sutis e respondem imediatamente ao pensamento do espírito imortal. É como uma criança a quem é dada uma coleção de tintas. Como ela não tem ainda coordenação motora fina, a gente imagina o que acontece. Pinta a geladeira, o chão, o tapete, a roupa. Assim o espírito imperfeito que ainda não conquistou autodomínio, autoconsciência. Consciência dos seus impulsos, consciência das suas emoções, dos seus sentimentos e consciência do pensamento contínuo, que flui sem cessar. Até adquirirmos essa autodisciplina, nós somos como essas crianças que não sabem manipular aquele conjunto de tintas, que não sabem ainda traduzir em uma tela, de forma segura, firme, o que está imaginando. E para aprendermos, para praticarmos, para que a gente possa adquirir essa habilidade, nos foi dada a encarnação no mundo corporal. Assim que nós encarnamos, nossas possibilidades são reduzidas. Se você tinha 500 tintas, agora tem 5. Se você tinha 50 pincéis, agora você tem 3, 4. O corpo nos força a uma disciplina. Eu não consigo deslocar na velocidade do meu pensamento. Quanto mais tempo passa do meu nascimento, mais eu encarno. A gente vai encarnando para o lado, né? Vai ficando cada vez mais encarnado. Não é isso? E com a encarnação, temos que aprender que o tempo do mundo corporal não é o tempo da nossa mente. Com a mente, eu vou adiante, vou atrás, eu vou numa velocidade infinitamente superior à velocidade do meu corpo. Mas aqui não. Aqui as limitações
ou vicissitudes da vida corporal, como diz o Livro dos Espíritos. Primeira vicissitude, nascer. Enquanto nós encarnados tememos a desencarnação, os desencarnados aqui estão morrendo de medo da encarnação. Nascer é um desafio. Nascer é esquecer os afetos que você está deixando no mundo espiritual. Nascer é limitar-se. Nascer é perder possibilidades. Nascer é um pouquinho de Alzheimer, porque você esquece tudo. Esquece tudo. Tem que iniciar um novo organismo biológico, um novo cérebro que não retém a memória espiritual. Ele não é capaz de traduzir. O cérebro humano não é capaz de operar com toda a memória do espírito imortal. Ele opera com parte dela. Encarnar é uma vicissitude. Outra vicissitude da vida corporal: envelhecer. Depois que você nasce, a cada dia mais velho. O corpo. E com o envelhecimento do corpo, maiores as limitações corporais. Outra vicissitude, o adoecimento. E a quarta e maior vicissitude, desencarno. Todo encarnado desencarna. Essas vicissitudes educam o espírito. Essas e outras. Essas vicissitudes disciplinam a alma, que agora precisa trazer serenidade para o seu pensamento, precisa trazer fluência para os seus sentimentos e precisa trazer autocontrole para o seu comportamento. Essa é a lição da encarnação. Se nós tivéssemos adquirido essas habilidades, nenhum de nós estaria aqui no corpo. Nenhum de nós. Os espíritos que já têm total autodomínio não mais encarnam. E é sobre isso que nós vamos falar. É sobre isso. Porque no vigiai, há um conjunto de ações. O verbo vigiar reúne um conjunto de ações contínuas. A repetição é a mãe da habilidade, já diziam os romanos. A repetição é a mãe da habilidade. Quer se tornar hábil? Repita. Quer adquirir fluência no idioma? Repita. Repetição. Não é talento, é repetição. Por isso, se a pessoa for muito inteligente, ela tem dificuldade de aprender, porque não tem disciplina às vezes. Não tem paciência para repetir. Repetição. E quem nos ensina os atributos da vigilância? O corpo. Você acordou, tem que levar o corpo para tomar café. Tem que escovar o dente do corpo. Espera. Tem que dar banho no corpo. De preferência, todo dia. E aqui nós podemos enumerar um conjunto de necessidades. Se você não vigia o corpo, nós sabemos o que acontece. Se todos os dias você não repete esses atos de cuidado e proteção, o corpo começa a exibir problemas. Então, eu preciso
de uma série de cuidados. Eu preciso vigiar o que eu bebo, eu preciso vigiar o que eu como, eu preciso vigiar como eu ando. Um conjunto de tarefas, milhares que são repetidas diariamente. Com qual finalidade? Se você perder seu corpo hoje, milhares de tarefas você não precisa mais fazer. Não precisa mais. Tarefas que têm uma função pedagógica, nos ensinar a cuidar e a proteger. Essa é a primeira escola, essa é a primeira lição. Um corpo para disciplinar o espírito, que uma vez disciplinado, não precisa mais de corpo material. Porque o corpo espiritual dos espíritos superiores, o perispírito, é maleável. Não envelhece. Então não precisa fazer botox, não precisa fazer lift. Está sempre jovem, está sempre brilhante. Ele é maleável. Você volita porque ele pesa 0,0001 do peso do corpo físico. Então você flutua na atmosfera, você se desloca, não precisa fazer check-in, não precisa de companhia aérea. Você viaja em uma velocidade assustadora. E o que eu mais desejo, você consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo, fazendo várias coisas, porque você tem quadricorporeidade. Imagine você fazer 5 reuniões ao mesmo tempo. Mas você já faz. Está em vários lugares. Já imaginou? Mas, para que o espírito acesse essa herança divina, ele precisa de autodomínio. Portanto, as lições da vigilância: cuidar e proteger. Então, além do corpo, a vida corporal, a vida nos dá outras responsabilidades. Nós temos um relacionamento afetivo. E aí o que acontece? A gente deixa de cuidar e deixa de proteger. Se você não cuidar, se você não proteger, se você não for vigilante, seu relacionamento vai sofrer. E é vigilância e cuidado diários. Saúde e vitalidade. Se você não cuidar, se você não proteger, sua saúde vai piorar, vai deteriorar, vai degenerar. Por que os espíritos falam em regeneração? Porque nós sofremos uma degeneração. Só regenera quem degenerou. E por que nós degeneramos? Porque nos esquecemos de cuidar e proteger. Se eu não cuido das ruas, se eu não protejo as ruas, nós já sabemos, todos aqui somos a maioria brasileiros. Se eu não cuido, se eu não protejo as instituições, se eu não cuido, se eu não protejo o casamento, se eu não cuido, se eu não protejo os filhos, se eu não cuido, se eu não protejo o meu trabalho, se eu não cuido, se eu não protejo as minhas finanças, se eu não cuido, se eu não protejo meu corpo, se eu não cuido, se eu não protejo minha saúde, deu para entender. Agora observe uma lei da natureza. Você comprou uma casa e tem um terreno. Atrás, ao lado, à frente. E você não fez nada. O terreno está vazio. Está vazio. Crescem umas ervazinhas. Está vazio.
A partir do momento que você começa a limpar o terreno, cuidar da terra, todas as pragas, todos os insetos começam a olhar para você. Começa a te observar. A hora que você arruma tudo, que você planta, que decisão que eles tomam? Vão invadir. Toda vez que você organiza a sua vida, você passa a correr risco. Se você estiver perturbado, perdido nas ruas de Montreal, porque você arruinou a sua vida, não tem mais nenhum obsessor preocupado com você. Certa vez, uma pessoa chegou para Francisco Cândido Xavier e perguntou assim: Chico, tem muito obsessor nas cadeias, né? Ele falou: não, nas cadeias? Tem não, minha filha. Lá tem mãe, que já desencarnou, pai. Mas Chico, e os obsessores? Já fizeram o trabalho. Então, quando você começa a progredir, quando você começa a cuidar, quando você começa a resolver suas questões emocionais, suas questões mentais, suas questões de saúde e vitalidade, quando você começa a resolver sua vida financeira, quando você começa a cuidar, você vai ser atacado. Por isso é preciso vigiar. Vigilância permanente. Tudo que você constrói, tudo que tem valor, tudo que é importante, precisa ser vigiado. E a vida ainda tem outra lição. Se você quebrar o pé, se você quebrar a perna, digamos que você vá para a academia todos os dias, você faça musculação todos os dias, sua saúde está em dia, quebrou a perna, ficou 1 mês e meio, o que vai acontecer com a perna? Vai atrofiar. Vai atrofiar. Porque no universo existe uma lei que se chama lei do uso. Tudo que eu não uso, atrofia. Você usa sua atenção ou você vive distraído? Se você não usa atenção, sua atenção vai atrofiar. Quanto mais você deixa de usar, menos você consegue prestar atenção. Você usa a sua memória? Se você não usar, vai atrofiar. Você usa a sua espiritualidade? Os poderes do espírito? Não usa? Vai atrofiar. Você usa a sua inteligência? Não usa? Vai atrofiar. Você usa a sua doçura e afabilidade? Evangelho segundo o Espiritismo. Afabilidade e doçura. Você pratica? Não pratica? Vai atrofiar. Vai reduzir. Toda faculdade, todo talento, toda habilidade que não é utilizada, regride. Você não perde, mas a expressão se reduz. A expressão se reduz. Isso acontece com o idioma, isso acontece com a habilidade, acontece com tudo. Acontece inclusive com a bondade. Então eu vou precisar praticar. Cuidar. Cuidar e proteger. Cuidar e proteger é uma ação permanente. Sabe por quê? Porque o Criador,
inteligência suprema, amor supremo, vigia e cuida permanentemente. Capítulo 2 do livro A Gênese, capítulo intitulado Deus, há um item, providência divina. E Kardec inicia esse texto fazendo uma pergunta, uma provocação. Muitos acreditam que Deus, sendo grandioso, não cuida dos mínimos detalhes da vida de cada ser. Grande erro. Cada mínimo detalhe da nossa vida é supervisionado. Você fala, gente, coitado de Deus, vai ter burnout. Não. E aí ele começa a explicar o fluido cósmico universal. 3 elementos gerais no universo: Deus, Espírito e fluido cósmico. Porque a matéria são modificações do fluido cósmico. Deus é fluido cósmico? Não, ele gera fluido cósmico. Deus é Espírito? Não, Deus é Deus, porque ele que cria os Espíritos. E o que é Deus? Pergunta Kardec. Eles falam, não sei. Não sabemos a natureza íntima de Deus. Deus é Deus. Mas o fato é que a criação está mergulhada no fluido cósmico. Diria Paulo, em Deus nos movemos e existimos como peixes no oceano. Todos os átomos e partículas do seu corpo são modificações do fluido cósmico. O seu pensamento, a matéria mental, é modificação do fluido cósmico. Não tem para onde se fugir, não tem fora, só tem dentro. Não tem um átomo do seu corpo que não esteja sendo percebido por Deus. Por quê? Porque isso é fluido cósmico. O fluido cósmico é a rede neural de Deus. São os neurônios dele. Tudo é percebido, tudo é vigiado. Por isso Jesus já dizer assim, meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Trabalho. Cuidando e protegendo. Cuidando e protegendo. Cuidando e protegendo. Supervisionando. Kardec irá escrever assim no livro A Gênese. Muitos acreditam que quando falamos em lei divina, estamos nos referindo a um conjunto de leis externas a Deus. Isso é um erro. Ao dizermos lei divina, estamos nos referindo ao pensamento de Deus que coordena a tudo incessantemente. A lei divina é o pensamento vigilante de Deus, eterno e permanente, mantendo as regras do jogo. A gente confunde lei divina com sistema bancário. Você só queria fazer um empréstimo, o sistema não permite. Vai fazer um check-in, o sistema não permite ainda, só 24 horas antes. Como se tivesse um sistema, e muitos de nós acreditam que a lei divina é assim, Deus tirou férias, tem uma lei regulando, uma inteligência artificial. Não. A lei divina é o pensamento vigilante, operante e permanente, conduzindo incessantemente a criação. Se Deus se afastasse, a criação desmorona. 1 milionésimo de segundo que Deus retirasse o seu pensamento, tudo desmoronava. E nós? Nós, muitos de nós, elege um lema: deixa a vida me levar. A vida leva ele o buraco. Vigilância permanente. Cuida e protege
tudo o que é importante para você. Aprenda com Deus. Se você distrair um segundo, as coisas não acontecem. Sabe quando as coisas dão certo? Quando você vigia permanentemente cada detalhe do processo. Aí vai acontecer. Se você não fizer isso, se prepare. Se prepare para os aborrecimentos. Se prepare para os aborrecimentos. Isso significa fazer e checar 1000 vezes. Conferir. Voltar. Insistir. Observar. Será que está dando tudo certo? Vamos imaginar que você está cozinhando alguma coisa. Dá para acender o fogo, colocar a coisa e sair? Não. Eu estou ali em vigilância permanente. Permanente. E tudo na vida precisa ser conduzido dessa maneira. Não de uma maneira obsessiva e controladora. Não é isso. O problema do controlador, o problema do transtorno obsessivo compulsivo é que a pessoa quer controlar tudo. Você não precisa controlar tudo, você só precisa controlar a sua parte. Só isso. Você só precisa cuidar da sua parte. Não precisa cuidar de tudo. Mas se você não cuidar da sua parte, você terá surpresas. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Ah, mas eu encomendei. Ah, você encomendou. Se você não checar 200 vezes, não vai chegar. Não vai chegar. Então é nesse sentido a lição do mestre. Cuidar e proteger, cuidar e proteger. Essa é a ideia central que eu queria dividir e compartilhar com todos. Agora eu vou desenvolver esse tema. E para isso eu vou pedir ajuda ao Frank Sinatra. Sim. Frank Sinatra. Frank Sinatra tem uma música chamada Cycles. O primeiro verso dessa música diz assim: Life is like the seasons. After winter comes the spring. So I'll keep this smile alive and see what tomorrow brings. Lição número 1. A vida tem estações. Infância, maioridade, maturidade 1, maturidade 2, maturidade 3, desencarnação. Seasons. Seasons. Primavera, verão, outono, inverno. Tem 30 mil anos que o Homo sapiens está andando na Terra. Algum dia, o outono veio depois do inverno. Alguém aqui tem notícia? Em Quebec é diferente? Hã? Não? Não. Isso muda? Isso não muda. Isso não muda. Então a primeira lição que Deus nos dá é: o universo é regular. Há uma regularidade. Padrões. Padrões. Eu preciso entender os padrões. Depois da primavera, vem o verão. Depois do verão, vem o outono. Depois do outono, vem o inverno. E depois do inverno, a primavera. Depois do inverno, vem a primavera.
Então eu estou no inverno, que no caso do Quebec é um inverno bem ameno. E eu olho para fora, menos 30 graus centígrados. E a vontade que eu tenho é de guardar meu sorriso. Mas eu penso assim, so I'll keep this smile. Eu vou manter meu sorriso ainda. Eu ainda vou manter meu sorriso. Por quê? Por quê? Porque depois do inverno vem a primavera. E eu vivo uma expiação que parece um vento devastador que sai levando tudo. Leva pessoas, leva situações, leva meu dinheiro, leva minha posição, leva minha estabilidade. Eu falo, acabou. Acabou para mim. Depois do inverno, vem a primavera. Sempre. Sempre. Então, o que eu quero aprofundar aqui? Cada estação exige um grau de vigilância. Cada estação pede um tipo diferente de cuidado e proteção. Vamos explorar isso. Antes de iniciarmos nesse raciocínio, é preciso fechar ainda um ponto. O que acontece com a nossa mente? A nossa mente não quer respeitar as estações da natureza. A nossa mente não quer respeitar os padrões do universo. Então, eu estou na primavera, falando assim, saudade do outono. Outono. Eu estou no outono, estou pensando no fondue, no inverno, aquele friozinho. Eu estou no inverno, estou pensando no verão. Por que a gente nunca está no agora? A gente vai falar com os jovens, estão com 16. O que eles estão querendo? Nossa, preciso encontrar alguém, casar. Aí você vai conversar com alguém que casou, vai ter filho, e fala assim, nossa, que saudade. Não tinha as contas, podia dormir até tarde. Né? E o café parecia, não é? Hoje eu estou vivendo aqui, esses dias, em Leal, na casa desse casal maravilhoso, e tem uma mágica que acontece lá. Eu acordo, sento na mesa e aparece um café maravilhoso. Eu falo, gente, de onde veio isso? Estou me sentindo um adolescente. De repente surge o almoço. E eu penso assim, quero café, e vem o café. Eu confesso que eu entrei numa crise. Falei, será que eu desencanei? Eu penso, as coisas acontecem? Não, são eles. Então nós estamos sempre querendo estar em um lugar que ainda não é a hora. Para depois chorarmos e nos arrependermos por não termos aproveitado o lugar e a hora que a gente não viveu. Então assim, o casal decide ter filho pequeno. Aí tem um filho pequeno, agora quer trabalhar. Fora, quer fazer. Não. Espera crescer. Porque espera os meninos crescerem, porque eles não querem nem abraço. Papai, não, vamos passear junto, papai e mamãe, fica aqui. Ah, não, quero não, vou não. Aí
você vai ter tempo para fazer tudo que você quer. Por quê? Primavera, verão, outono, inverno. É preciso estar presente. Mas para que eu esteja presente, o que é presente? A pessoa presente é aquela pessoa que você está no restaurante com ela, fazendo uma refeição, e ela está na rede social. É isso? Né? O casal fala assim, bem, vamos fazer um programa de casal hoje? Vamos. Qual restaurante nós vamos? Deixa eu escolher aqui o melhor. Aí ele chega para o restaurante, olha um para o outro, um pega o celular, o outro pega o outro. Por que não marcou um jantar online? Ficava um no quarto, o outro não precisa nem sair. Pensando. Oi, tudo bem? Tudo bem. Beijo. Manda um emoji. Presença é cuidado. Presença é vigilância. Quando o nosso guia modelo, é que não pode falar o nome dele. Quando o nosso guia modelo, nosso irmão mais velho em evolução nos disse assim, vigiai e orai, o que ele queria dizer? Você precisa de 2 tipos de conexão na sua vida. Dois tipos de conexão. O que é conexão? Você sabe o que é internet? Wi-Fi? Bluetooth? Sabe? Quando acaba o Wi-Fi e acaba o Bluetooth, você sabe o que é isso? Chama-se desconexão. O que é conexão? Conexão é acesso. Vigilância é quando você está conectado com aquilo que é importante para você. Conectado com aquilo que é importante para você. Conexão com o presente. Conexão com a tarefa de hoje. Conexão com aquilo que você tem que fazer agora. Isso é vigilância. Isso é vigilância. Agora o que você tem que fazer? Tomar café? Então vigia. Para o café não queimar, para o pão não queimar, para você não queimar a mão, ou para você não queimar o coração que está dividindo o café com você. Conexão. Isso é vigilância. Cuidado e proteção permanente no agora. E o que é oração? Conexão com Deus. Por quê? Porque você não é capaz de cuidar e proteger sozinho. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de ajuda. Por isso eu sempre digo, casamento é sempre 3. Nunca foi 2. É você, o outro e Deus. Porque sem Deus, querem ver uma coisa? Outro dia eu estava lendo o jornal e vi que a pessoa casou com ela mesma. Sim. Com cerimônia e tudo. Com cerimônia e tudo. Eu me amo. Sim. Só de falar nisso me deu calor. Obrigado, querido. A pessoa casou com ela mesma. Ficou 2 meses casado e pediu divórcio. Motivo: incompatibilidade de gêneros. Eu não estava se dando bem consigo mesmo. Acontece. Acontece. No casamento sou eu, o outro tem que ter Deus. Tem que ter. Porque um dia uma acorda pensando em desistir, o outro não quer. E Deus está segurando aqui. No outro dia troca. Eu lembro de assistir um programa, 2 pastores famosos nos Estados Unidos, estavam entrevistando um casal de 60 anos de casado. E ele perguntou para o senhor assim, 60 anos de casado, em algum momento, o senhor pensou em divorciar? Divorciar? Aí olhou para a esposa,
Divórcio não, né? Um divórcio não. Homicídio sim, divórcio não. Então, oração é conexão. Porque tem momento que você tem que fazer. Tem momento que você tem que entregar. Tem momento que você tem que deixar. Inclusive, pessoas saindo da sua vida. Tem momentos que você tem que deixar os seres amados para voltar para a pátria espiritual. Tem momentos que você tem que deixar a pátria espiritual para voltar para o mundo corporal. Tem momentos que você tem que deixar sua terra natal para vir para outro país. Tem momentos que você tem que deixar aquela casa da infância que está cheia de memória para morar numa outra casa. Então a vida vai propondo o quê? Vai propondo o ciclo das estações. Cycle. Life is like the seasons. As estações da vida. Se eu não estou conectado, porque tem gente que está assim, fulano, que estação que é? Estação? Não. Qual que é a estação? Não sei. Não sei, que mês nós estamos? Que dia que é hoje? Quem sou eu? Onde que eu estou? Isso é invigilância. Isso é invigilância. Você tem que saber exatamente qual estação da vida você está. Você tem que saber qual estação da relação com os filhos. Porque existe uma primavera onde eles estão pequenininhos. Já encontrei com um casal, a criancinha está pequenininha. É um menininho. É meu vizinho. Mudei para os Estados Unidos, meu vizinho é baiano. Vê o que é a vida, né? Tinha um amigo que falava assim, eu falava para ele, nossa, o mundo é pequeno. Ele, não, mal distribuído. Mal distribuído. Você está sempre ali com as mesmas pessoas, né? Então, baiano. Ele está com um filhinho pequeno, e aí ele coloca, o filhinho fica assim, preso nele. Ele fala, ó, está duro, eu não consigo dormir. Me deu uma inveja. O meu está com 19. Mandei mensagem ontem, até agora ele não respondeu. Life is like a seasons. Eu virei para o meu vizinho e falei, aproveita essa primavera, porque vai chegar o outono. Tudo muda. As relações mudam. Não mudam para pior, elas mudam de estação, e cada estação tem sua beleza, e cada estação tem a sua lição, e é o que nós vamos explorar agora. E cada estação requer um tipo de vigilância e de oração. Explicando? Vigilância é conexão com o presente, oração é conexão com o alto. Então, em cada estação você tem que ter um tipo de conexão diferente. Simples assim. Vamos começar pela primavera. Na primavera, a vida te surpreende com as possibilidades e os caminhos. Se você não tiver vigilância e oração, você perde as oportunidades. Você perde. E tudo. Começou um novo emprego, primavera. Começou um novo relacionamento, primavera. Começou uma nova atividade espírita, primavera.
Começou primavera, um conjunto de possibilidades. E você tem que estar conectado com o presente, conectado com o agora e conectado com o alto, para que você aproveite todas as oportunidades. Aproveite todas as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Porque as oportunidades são uma janela. Elas têm um tempo determinado. É uma porta que se abre, mas é uma porta automática. Ela abre e fecha sozinha. Ela abre e fecha sozinha. Você não está entendendo? Certa vez perguntaram ao rei Charles, ao príncipe Charles. Príncipe Charles. Mas príncipe Charles, eu está sempre viajando nessa tarefa de representar a Inglaterra. Tem algum conselho assim que você quer dar? Né? Todo mundo esperava uma coisa filosófica. Ele deu um conselho pragmático. Ele falou assim: olha, se tiver um banheiro, vá. Se tiver uma cadeira, sente. Se tiver comida, coma. Se tiver água, beba. Porque você não sabe quando voltará a fazer. Verdade. Imagina, ele está viajando, comissão, cadê o banheiro? Príncipe, não tem. Nossa. Se tiver um banheiro, vá. O que é isso? Oportunidade. Aproveite as oportunidades. Essa é a lição da primavera. Lição da primavera: aproveite as oportunidades. Outra lição da primavera: não estrague a primavera entupindo a sua mente com preocupações. Por duas razões. Ainda é primavera. As preocupações estão te esperando. Aguarde. O que é teu está guardado. Você quer problema? Espera. Não precisa procurar, ele vai vir te buscar. Você vai receber notificação no celular. Cheguei. Fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas tem um outro aspecto. 95% das suas preocupações não vão acontecer. Isso significa que 95% da energia que você gasta se preocupando foi à toa. Foi à toa. Não é? Não acontece. Você encheu sua mente. Você encheu, mas essa é a natureza da mente. A nossa mente é uma mente de espírito imperfeito, é uma mente indisciplinada. Lembra do início da palestra? Para que a gente encarna? Para disciplinar a nossa mente. Eu não quero ofender ninguém, mas nós encarnados temos uma mente perturbada. Perturbada. A nossa mente é perturbada. Mas não é perturbada, não estou pensando numa que eu estou colocando um adjetivo ruim. Não, é perturbada de... Pensa no mar. Pensa numa água agitada. Perturbação. Porque o tempo todo você está preocupando com coisas que não vão acontecer, o tempo todo você está dando importância para aquilo que não tem importância, o tempo todo, em vez de você concentrar naquilo que é essencial, você está se preocupando com aquilo que é o acessório, do acessório, do acessório, do acessório. Então você vai numa festa, encontrar pessoas que você ama, para um evento importante, mas você está preocupado porque o sapato não combina com o vestido.
Passam 10 anos da festa e eu pergunto: qual o sapato? Qual o sapato? Qual foi o sapato? Você gravou? Não. Por quê? Porque não tem importância. Você gravou o encontro. Você gravou o momento. Você não gravou o detalhe. Mas sofreu igual um miserável. Le misérable. Sofreu com o que não tem a menor importância. Né? Le misérable, né? Não é? Sofreu. Então, primavera concentra nas flores enquanto é tempo. Concentra nas flores enquanto é tempo. Tá bom? Enjoy. Enjoy. Porque vai acabar. Vai acabar. Então, vigilância, cuidado, proteção, proteja as suas flores, proteja as suas flores, proteja as suas flores, porque o que vai acontecer? Alguém vai chegar perto de você e ele está no outono. Aí o que ele faz? A pessoa? Nossa, está tão florido o seu casamento. Nossa, sua vida financeira está tão em flores. Nossa, a sua saúde está florida. E aí você começa a se sentir culpado, porque você está na primavera. Fica calmo, você vai chegar no outono. E o miserável que está no outono vai chegar na primavera. Porque ele vai para o inverno, depois do inverno, comes the spring. Essa é a regra. A questão é que nós queremos que todo mundo no mundo esteja na mesma estação que a gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa é a lição da primavera. Lição do verão. Verão é vitalidade, verão é vigor. Verão você começa a ver germinar. No verão é a promessa do fruto. No verão é a promessa da colheita. No verão as coisas dão certo. Você ganha um pouquinho a mais de dinheiro. Você tem um pouquinho mais de energia. Você é um pouquinho mais bonita, mais bonito. Você é um pouquinho mais charmoso, um pouquinho mais charmosa. Então você se entusiasma. E aí o que você faz? Perde a vigilância. Você não cuida e não protege. Então, lição do verão. Tá legal. Você plantou, tá germinando, tá vendo o fruto, tá começando a ver. Tá começando a antever a colheita. A colheita tá quase. Você já tá quase. Touch. Não é? Tá quase tocando. Então, protege. Tira as ervas daninhas. Cuidado com as serpentes que entram no seu pomar. Aduba. Rega. Olha o clima. Se precisar, cobre. Faça como os vinicultores. Eles cobrem o cacho de uva, põe uma roupinha, põe um casaquinho, um por um. Já viram? Põe um casaquinho. Deixa eu proteger, porque aquilo é precioso. Aquilo é precioso. Então a lição do verão. Tem vitalidade? Faça. Age. Você está no impulso, você está na velocidade. Faça, faça. Eu vou tentar traduzir isso no dialeto mineirês, que é o dialeto falado em Minas Gerais. Não deixa o forno esfriar. Esquentou o forno? Põe pão de queijo, põe bolo, põe rosca. Aproveita o forno, está quente. Aproveita. Faz.
Essa é a lição do verão. Você está na vitalidade. É a proposta do verão. Verão é fora. Eu construo fora. Eu crio estrutura. Muitas vezes os jovens chegam para mim e falam: ei, calma. Aproveita. Está na hora de você pensar nisso não. Vai para fora. Agora está na hora de você construir uma estrutura financeira. Agora está na hora de você construir uma estrutura de relacionamento. Agora você está na hora de construir uma estrutura pessoal. Você está no verão. Constrói. Está saindo da primavera e indo para o verão. Constrói. Cria infraestrutura. Cria a infraestrutura. Você vai precisar dela. Você vai precisar dela. E então chega o outono. Chega o outono. Eu lembro que eu estava numa fila de autógrafo. Chegou uma pessoa e me disse assim, ficou olhando assim, pro meu cabelo. Aí eu peguei o celular, assim, assim, tá branco. Eu falei assim, estou fazendo luzes para parecer mais velho. Outono. Então, o outono, você quer colocar uma velocidade, a sua língua sai para fora. Você quer fazer as coisas naquela velocidade, naquela não dá mais. Por quê? Lição do outono. Você tem que sair da quantidade e virar a chave para a qualidade. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Eu vejo meu filho 19 comendo, eu falo assim, ô meu Deus, que bênção. Se eu comer isso tudo aí agora, eu morro. Então agora, outono, eu tenho que ativar o senso de qualidade, não de quantidade. Então eu olho assim, arroz eu tenho em casa, a gente vamos pegar só um pouquinho. Qualidade. Outono é colheita. Você tem direito de colher. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não se sinta culpado porque você está colhendo. Quem planta, colhe. Colha com gratidão. Colha com alegria. Colha sem culpa. Não se sinta culpado porque você está colhendo e o outro não. Porque cada pessoa passa pelas estações como tem que passar. Eu estava me contando uma história maravilhosa do fundador da Bombardier. Eu tenho uma paixão por jatos. Eu só não tenho ele. Not yet. Então foi olhar a história do Bombardier, do senhor, do fundador. E fiquei pensando na nossa conversa, e assim, ele construiu, mas não usufruiu. Porque depois que ele construiu tudo, ele desencanou. Faz sentido? Ele começou, desenvolveu aqui, desenvolveu ali. A hora que chegou no momento dos jatos, agora desencana. Desencana. Mas mourir, renaître, encore et progresser sans cesser. Tal est la loi. Aí, sabe o que acontece?
nasce um neto dele, herda tudo, e você fala assim, folgado. Não fez nada, herdou tudo. O pobre coitado do avô trabalhou como doido, construiu tudo, não usufruiu. Vem esse aqui e usufrui. É o mesmo. É o mesmo. Perceberam? Pensamento de vida. Enquanto ele estava lá inventando as coisas, tinha gente do mundo espiritual dando ideia para ele construir. Por quê? Porque eu nasci na família dele. E nós estamos achando que o universo segue a nossa lógica, só que Deus vê mais. Deus vê tudo. Faz sentido? Então, no outono, colha, aproveite tudo que você construiu, saiba aproveitar. É o seguinte, a pessoa passava fome, hoje ela tem dinheiro e só pensa em investir. Ela saiu da fome, mas a fome não saiu dela. Pois, Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo, lembram disso? O homem no sentido de ser humano, não é homem, mulher, é ser humano. O ser humano não mudou. O espírito, bravo, ele fala assim, vocês são econômicos até no gozar. Vocês não sabem nem gozar. Econômico. Vai dar um sorriso, é um sorrisinho assim. Elevador, né? Abraça. Eu te amo, né? Eu te amo. Oi? Já te amo. Fala, já te amo. Aproveite. Paulo vai dizer, digno é o operário do seu salário. Você é digno do fruto que você plantou. Você é digno. Aproveite com a dignidade de um co-criador. A gente olha para a sociedade desigual e tudo, isso é obra da imperfeição humana, isso não é obra de Deus. Os Espíritos dizem assim, numa sociedade organizada segundo os princípios do Cristo, não tem miséria e não tem necessidade. É prosperidade para todos. Prosperidade de trabalho. Né? Porque Jesus fala assim, meu pai trabalha até agora, eu também. Colha, aproveite, usufrua. É férias, é férias. É férias, é férias. Aproveita, esteja presente, seja vigilante no seu descanso. Descansa, porque você não sabe quando poderá voltar a fazê-lo. Antes de uma grande expiação, Deus coloca sempre uma viagem maravilhosa na sua vida, para você descansar. Só que aí você não descansa, porque você está preocupado. Está preocupado. Preocupado com a política, com a economia, com o meteoro, com a terra. Você é governador do planeta? É? É você? Você está preocupado com a terra por quê? Você é o Cristo planetário? Mas Jesus vai vir pagar uma consultoria para você, ué. Quem sabe você tem uma ideia que ele não tem? Ele é novo, ele é Cristo da Terra há 5 bilhões de anos. Há 5 bilhões de anos atrás, percebe, do ser espiritual elevadíssimo. Quem
Quem sabe a solução não está na sua cabeça? Enjoy. Enjoy. E o outono é o tempo da beleza, a beleza que te prepara para o inverno. Deixa eu dizer uma coisa. Alegria é quando tem primavera fora e primavera dentro. Na minha vida, está igual ao que está dentro de mim. Isso é alegria. Faz sentido? É primavera aqui dentro e a primavera lá fora. Esperança é quando é inverno lá fora e primavera aqui dentro. Eu olho para fora e falo assim, está tudo destruído. Lascou. Acabou para mim. Não. Porque depois do inverno vem a primavera. Esperança é quando há uma primavera no seu coração e um inverno na sua vida. O outono coloca esperança no seu coração para te preparar para o inverno, porque você vai precisar de esperança. Vai. Você vai precisar de esperança porque você vai sofrer perdas. Você vai precisar de esperança porque você vai passar por expiações. Você vai precisar de esperança porque você vai passar por provas. Você vai precisar de esperança porque você vai conhecer o lugar mais visitado do mundo, o fundo do poço. Lugar mais visitado do mundo. Mas quando você estiver nele, se você quiser sair, é bom parar de cavar. Não tem problema nenhum você chegar no fundo do poço. O problema é você ficar cavando para descer mais. Chegou no fundo do poço? Maravilhoso. Agora vamos subir. Tem uma passagem do Francisco de Assis que é maravilhosa. Francisco de Assis ia visitar uma outra organização religiosa, ele sai com um freiozinho, junto com ele, amigo. Só que era inverno. Fizeram aquela viagem, inverno rigoroso. Acabou a água, acabou a comida, acabou a alegria, acabou as forças. Chegaram no mosteiro. O fradezinho, amigo do Francisco de Assis, como é que era antigamente, né? Aquele negócio parecendo um castelo feudal, aí bate calma. Pá, 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 pá. Aquele inverno, aí um padrezinho lá abre a janelinha. Quem é? Ele fala, Francisco de Assis. Ele, tá. Ele bate no mão. Eu falei, Francisco de Assis. Ele, para de ser mentiroso. Ele começa a chorar. Nessa hora, Francisco de Assis começa a dançar. Ele, assim, ficou doido. Eles chamavam Francisco de Assis de paizinho, né? Tá, Francisco? Tá tudo bem? Ele falou assim, tá tudo bem. Eu esperei a minha vida inteira chegar nesse momento. O momento de morrer? O momento de partida é essa para melhor? Ele, não. O momento em que eu ia ficar 100% nas mãos de Deus. Um momento em que nada que eu fizer vai resolver. O momento da entrega absoluta. Agora é com Deus, meu filho.
Aí o Freizinho, então tá. Então vamos embora. A pátria espiritual. Abriu a janelinha, um Frei mais velho olhou, Francisco, e abriu a porta. Porque o Frei mais jovem, que não tem vigilância, que não tem presença, que não presta atenção, que não está conectado com o presente, que não está conectado com Deus, falou para o mais velho, que está conectado. Ele falou assim, Francisco, vamos lá ver. Abriu, viu Francisco de Assis e falou, meu Deus, entra. Então no outono, nós vamos ter que desenvolver essa capacidade de confiar. Nem tudo depende de você, nem tudo está nas suas mãos. Nem tudo você pode decidir. Nem tudo vai acontecer da maneira que você planejou. E você terá uma imensa sensação de fracasso. Não é verdade. Não é verdade. Então o outono é a beleza que entra dentro do seu coração, que vai vir no inverno. Então, lição do inverno. Passamos pela lição da primavera, aprenda a aproveitar as oportunidades, a lição do verão, proteja e cuide daquilo que é importante para você. Cuida, protege. E não deixe o forno esfriar. Lição do outono. Colhe. Enjoy. Você merece. Encha seu coração de esperança, encha seu coração de beleza, tire todas as fotos, porque vai acabar. Vai acabar. Vai acabar. Lição do inverno. Passe pelos obstáculos sem reclamar. Enfrente as dificuldades sem revolta, sem reclamar, sem se rebelar. Tenha humildade. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Aprenda a lidar com as consequências do que você fez hoje ou do que você fez no passado, em outras vidas. Passe pelos obstáculos sem reclamar. Nossa, Lúcio, que duro. Sim. É nesse momento que você vai precisar de oração, conexão com o alto. Mas entenda uma coisa. Entenda uma coisa. É no inverno. É no inverno que a semente afundada no solo está crescendo silenciosamente, porque a primavera não é uma mágica, a primavera é o resultado do que foi feito silenciosamente no inverno. É verdade ou não? É por isso que só desabrocha, na primavera só desabrocha, porque cresceu mesmo no inverno. Então, dica, aprenda a semear no inverno. Inverno é tempo da semente, inverno é tempo do invisível. Inverno é quando ninguém vê. Inverno é quando você está se preparando. Diz a lenda que quando um grande parque da Disney foi inaugurado, o Walt Disney já estava no mundo espiritual. Estava a viúva e o CEO. Então, inaugurou fogos de artifício, aquela magia. Então o CEO virou para a viúva, já mais velhinha, e disse assim, ele ia gostar de ver isso. Ele ia gostar de ver isso, né? Ela falou assim, ele viu, ele foi o primeiro a ver. O primeiro a ver é quem escolhe. O primeiro a ver algo, é quem aspira. O primeiro a ver algo é quem se inspira. O primeiro a ver algo é quem está em oração. O primeiro a ver algo é quem está vigilante. Vigiar e orar. Por quê? Life is like the seasons.
After winter comes the spring. So I'll keep this smile a while and see what tomorrow brings. Merci beaucoup.